Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. E aí, como está a sua leitura bíblica? Você está conseguindo permanecer em dia? Lembre-se que você não pode desistir, não vai permitir que às vezes o cansaço, às vezes o esquecimento de algum dia, mesmo que sejam poucos dias, faça com que você desista, ou o fato de você não conseguir acompanhar o ritmo, faça com que você deixe para trás e vou deixar para o ano que vem, não. Continue lendo de dia. Pegue ali o controle, está no grupo ou está no seu WhatsApp particular. Pegue o seu controle e leia o do dia. Depois, mais para frente, vai ter livros que é um capítulo só. E aí, nesse dia que for um capítulo só, aí você coloca em dias que estão atrasados. Mas não deixe de ler. Também vai ter momentos como foi o de hoje. O de hoje foram capítulos curtos, que rapidinho você lê e imediatamente você já coloca em dia. Então, não desista, continua firme na nossa campanha aí de leitura bíblica, ok? Continue firme. Então, o resumo de hoje, nós vamos falar rapidamente sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 até o capítulo 6. São poucas coisas, a gente vai começar a perceber que não há tanto conteúdo quanto o livro de Romanos. Como eu mencionei para você, o livro de Romanos é muito rico em doutrina, e aí a gente acabava falando muitas coisas em poucos capítulos. Diferente, é claro, do que a gente vai ver agora na carta aos primeiros Coríntios. Embora se tenha muitas lições, muitos aprendizados, mas não serão tão longos os áudios, os vídeos, como foi o de Romanos, ok? Então vamos lá. Nossa leitura então do capítulo 4 ao capítulo 6, o que diz, resumidamente, coisas importantes de cada um desses capítulos. Eu separei no capítulo 4 o momento que o apóstolo Paulo vai falar sobre o sacerdócio universal do cristão. O que seria isso? É o entendimento de que eu não preciso que alguém me represente a Deus e também eu sou um ministro de Cristo. O que isso significa? Significa que eu também sirvo a Deus, que não existe uma pessoa que serve no meu lugar e ele ali faz todo o trabalho. Não. Todos nós recebemos um dom e esse dom dado por Deus para que nós possamos utilizá-los. A palavra ministro significa servos, aquele que serve a um Senhor. Então nós estamos aqui para servir ao Senhor de todo o nosso coração. E ele vai falar também, isso capítulo 4, versículo 1. No versículo 2, ele também vai falar que, olha só o texto. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. O que essa palavra fiel quer dizer? Essa palavra fiel quer dizer o seguinte, que seja alguém com quem se pode contar. Uma vez que Deus deu para você um dom, já falei, se você não sabe, é só você mandar uma mensagem para mim no particular, se você não conhece o seu dom, que eu mando aí um teste de dom para você fazer e descobrir o seu dom e começar a servir como ministro do Senhor fiel. Fiel àquele que é, além de ser alguém que utiliza o seu dom, que serve, mas é alguém que se pode contar em todos os momentos. A fidelidade a Deus tem a ver exatamente com isso. Você é alguém que está servindo em um ministério e as pessoas que estão com você juntamente no ministério podem contar com você? Podem olhar para você e dizer, não, exatamente, essa pessoa aqui é alguém que eu posso contar, que não vai me deixar na mão, que no dia que ela está escalada, vai estar lá para me ajudar. Então, porque isso quer dizer ser um mensageiro, um ministro fiel ao Senhor. Depois, o restante, o apóstolo Paulo vai falando das experiências dele como apóstolo, de que ele sofreu muito, de que ele, como eles apóstolos estavam na linha da frente, então eles geralmente eram tidos como escárnio, eram desprezados. Mas os cristãos que viriam depois, eles teriam não tanto problemas para enfrentar como os apóstolos enfrentaram no início. E de fato, hoje a igreja, por mais que ela seja uma instituição não tão como se cai na graça, né, das pessoas como alguns anos atrás, mas para muita gente ainda hoje é status a pessoa dizer que é evangélica. Então assim, a gente não sofre perseguição, nós não sofremos problemas com isso ainda. Mas em breve, em poucos dias, vamos começar a sofrer perseguição e o cerco vai começar a se fechar. Mas isso é um assunto para mais para frente. No capítulo 5, o capítulo 5 já é um tema pesado, é um outro problema que existia na igreja de Corinto. Era uma questão de pecado. E que pecado era esse? Era uma pessoa que ele tinha um relacionamento sexual, né, com alguém
que era sua madrasta ou a sua própria mãe. Então, assim, o texto não deixa claro, apenas diz que se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai, capítulo 5, o versículo 1. E o que acontece aqui é que a igreja não tratava esse assunto. Os pecados da igreja, eles precisam ser tratados, e é isso que o apóstolo Paulo diz, que eles se orgulhavam de ter alguém, provavelmente devia ser alguma pessoa ilustre da cidade de Corinto, e por conta disso, eles se orgulhavam de ter a pessoa no meio deles, mas não tratava a questão do pecado. O que a Bíblia nos ensina é que o pecado precisa ser tratado. Se existe algo que está acontecendo na igreja, então vai ali e é tratado, é conversado, é aconselhado para ganhar esta pessoa. Se depois de um tempo que foi conversado, orientado pela palavra, um grupo tentou acompanhar essa pessoa e mesmo assim ela não quis mudar, aí sim acontece o que o apóstolo Paulo recomenda aqui. Olha, que essa pessoa não faça mais parte da membresia de vocês. Porque é impossível que a gente que já foi salvo por Jesus Cristo permita que esta prática seja presente na igreja. Então, era alguém que tinha aqui um caso com a mulher do pai, a gente não sabe se é madrasto, se é com a própria mãe, mas independente disso, é uma situação que, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que nem os descrentes conseguem aguentar isso. Só de pensar e a gente olhar para esse texto, a gente já acha pesado. Imagina naquela época, e do apóstolo Paulo ainda ensinando. Por isso que ele foi muito firme nessa questão. Ele foi muito firme, olha, vocês precisam corrigir isso. Ensina para nós que os pecados que são cometidos precisam ser corrigidos e disciplinados. Mas ele também recomenda, eu separei aqui o versículo 11, que ele diz o seguinte: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. O apóstolo Paulo, ele pede que a igreja não se associe no sentido do quê? De achar que o que a pessoa faz é algo normal e a gente ali não ensinar, estar ali de acordo, a gente se calar com situações que nós sabemos que está acontecendo e não tomamos uma posição da disciplina. A disciplina na igreja é uma marca fundamental para a saúde da mesma. Então, por isso que o apóstolo Paulo pega muito essa questão de disciplina no capítulo 5. No capítulo 6, ele vai falar, primeira parte, ele fala sobre os problemas da igreja. Ou seja, as pessoas estavam tendo problemas entre elas, provavelmente sócios, né? Abrir uma sociedade entre irmãos da igreja, é certeza que o pastor vai ter trabalho e uma hora vai ter que escolher entre um e o outro que vai ficar na igreja. Porque a maioria sempre dá confusão, sempre. Então eu até recomendo, não é recomendável você ser sócio de um irmão da própria igreja, ok? Então leve esse conselho aí para a sua vida, escrito na primeira carta do pastor Carlos, capítulo 5, versículo 7, ok? Então assim, porque sempre vai ter problema. E o apóstolo Paulo é o seguinte, ó, se vocês estão tendo problema entre vocês, chame alguém que possa ajudar a resolver. Não leve o caso para a justiça, porque primeiro, isso vai revelar uma incapacidade de vocês de resolver problemas. Segundo, isso vai ser muito ruim para o testemunho na cidade em relação à igreja. Porque olha só, os dois irmãos daquela igreja estão tendo problema entre eles, eles não estão conseguindo resolver. E isso gera um mau testemunho. Então o apóstolo Paulo recomenda, se você tem algum problema com outro irmão da igreja, não leve para a justiça, resolva com ele primeiro, ou então chame um outro irmão. Nesse caso, eu aconselho os líderes da igreja, pastor, diácono, que possam auxiliar a resolver essa situação. É muito importante que isso seja levado a sério nesse aspecto. E no final do capítulo 6, ele vai falar sobre fugir da imoralidade sexual. Mas antes ele vai fazer uma pergunta que é muito importante, vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E aí ele vai falando sobre a questão da imoralidade sexual, porque provavelmente isso era muito comum na igreja de Corinto, até por causa de um templo que existia na cidade, que era as sacerdotisas, o auge da manifestação, do culto delas, era a prática sexual.
Então, eram geralmente sacerdotisas, eram prostitutas. Então, por ser uma cidade portuária, onde existia muito comércio, existiam muitas essas questões de prostituição. E ainda mais tendo um templo desse jeito, obrigava ainda mais o apóstolo Paulo a orientar que essa prática de relações sexuais com prostituta era um pecado, e deixar isso claro, e que eles teriam que fugir dessa imoralidade sexual. Porque isso é uma recomendação também dada por Tiago, quando a gente olha lá em Atos, que ele pede, olha, o que a gente vai pedir para os gentios? Pede para que fujam da imoralidade sexual. O que é isso? É o sexo fora do casamento. Ou seja, antes do casamento, mesmo que seja com a noiva, vou casar semana que vem, não pode, é só depois do casamento, ou fora do casamento. Então, isso é imoralidade sexual. E o que a gente mais vê hoje em dia no meio cristão é exatamente esse apelo sexual. É incrível quanto que os cristãos estão se deturpando, lendo livros, acessando sites, revistas e tudo na questão da pornografia. E a gente precisa lembrar exatamente desse texto. Todas as coisas me são lícitas? Todas você pode fazer. Mas será que todas vão trazer para você edificação? Será que todas para você trarão consagração? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, então: fuja da moralidade sexual, versículo 18, 6:18. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Então, que a gente fuja dessa questão também e que o nosso corpo seja também um instrumento para glorificar o nome do Senhor em tudo que a gente faz. Que Deus abençoe sua vida. Qualquer outra dúvida a respeito do texto que eu não mencionei nesse vídeo, você pode perguntar ou até mesmo um esclarecimento que eu estarei dando com o maior prazer e maior alegria. Fique na paz do Senhor e até amanhã na nossa leitura diária. Um abraço.